As coisas que eu vou falar hoje para você nesse vídeo, ninguém na internet vai ter coragem de te falar. Então preste atenção, porque eu participei não só dos bastidores de Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito presidente da República, mas dos bastidores também de Sérgio Moro, que foi eleito senador da República. Ninguém vai ter coragem de falar o que eu estou falando aqui. O Sérgio Moro participa agora de um julgamento, né, que pede a sua cassação. Pode ter certeza, ele vai ser inocentado pelo TRE, mas ele será cassado pelo TSE, tá? Então o Regional Eleitoral vai absolver o Moro. O Superior Eleitoral vai condenar, assim como fez com Deltan Dallagnol. E se não condenar, é porque o Sérgio Moro virou mesmo uma marionete dos caras e eles fazem com ele o que eles quiserem. O que nós estamos vendo com o Sérgio Moro hoje é como o sistema brasileiro esmaga as pessoas que participam do processo político. Ou você é da patota, ou você não é da patota. E vocês viram o Sérgio Moro há pouco tempo se transformando nesse indigente político que ele é hoje, votando no Flávio Dino, meu. Abraçado lá com o Flávio Dino. É, isso aqui, depois no celular, junto com o assessor dele e tal. Não, fica na miúda aí, não dá muito na cara não, senão vai pegar muito mal que você votou no Flávio Dino. Pode deixar, que eu vou fazer aqui o meu teatro e tal. Que coisa patética. Ou quando ele foi ao lado de Jair Bolsonaro, o homem que ele acusou de ter destruído a Lava Jato do lado dele no segundo turno. É isso que o sistema brasileiro faz com as pessoas. Para que eu possa ter essa conversa com você hoje, é necessário que você tenha se livrado de toda a sua idolatria de político. Político só serve para uma coisa, para que você cobre ele. Jair Bolsonaro, Lula, Kim Kataguiri, Moro, não interessa. Não tenha político de estimação. O seu papel como eleitor, o seu papel como cidadão brasileiro é cobrar, enxergar aquilo que eles fazem de errado, para que essas coisas não aconteçam no nosso país. Você não precisa passar pano para um político que você votou, que você depositou a sua confiança, quando ele está fazendo alguma coisa errada. Não foi você que errou, foi o político que você depositou a sua esperança de um Brasil melhor, ele errou com você. E você tem esse dever de cobrar, não interessa quem seja, tá bom? Muito bem, o Sérgio Moro, como eu disse, ele foi esmagado por esse sistema. Há pouco tempo atrás, vocês viram que facções criminosas queriam a morte dele, estavam planejando um atentado, um assassinato. E há pouquíssimo tempo atrás, vocês viram também o presidente da República dizendo: eu quero foder esse Moro, eu quero acabar com esse Moro. E isso é algo revoltante. Em qualquer país sério, isso seria inadmissível um presidente da República falar algo assim. Mas esse país aqui, onde as coisas são todas ao contrário, vocês viram o vídeo de ontem, eu falei do Playboy, do Porsche, né, que matou, né, um trabalhador. Aqui as coisas são todas ao contrário. Um cara como o Luiz Inácio Lula da Silva jamais deveria ter saído da cadeia, por exemplo. Então o Moro, quando ele era juiz federal e começou a Lava Jato, era o juiz encarregado da Lava Jato, ele tinha sido o primeiro assessor da Rosa Weber no caso do Mensalão. Ele foi escolhido como assessor da Rosa Weber justamente por ser especialista no tipo de crime de lavagem de dinheiro. Quando ele era juiz federal e tinha a Lava Jato lá, você nunca viu tanto político e empresário preso do altíssimo escalão. Era muita gente presa mesmo, e todos eles corruptos comprovadamente. A população ficou tão indignada com isso que fez com que a Dilma assinasse a lei da delação premiada. Você vê como acontece quando um povo cobra os seus eleitos, né? Cobraram, a Dilma assina a lei da delação premiada, e aí cai o castelo de cartas. Começa a cair para gente do PSDB, começa a cair para gente do PT e tudo mais. Depois tem aquele lance da Vaza Jato, onde vazam conversas que ele teve junto com os procuradores, mas conversas normais que se tem dentro de uma força-tarefa. Nenhuma prova foi plantada e nenhum daqueles que foram condenados, na realidade, eram inocentes. As provas estavam lá.
né? Você vê lá o presidente da OAS, da Odebrecht, fazendo obra para sítio de Lula e tudo mais, e a quantidade de propina, bilhões e bilhões foram devolvidos, esses bilhões não existiram? Então a Vaza Jato, que pretendia encontrar ali, não, estão armando sentenças, estão armando provas plantadas, não encontrou absolutamente nada. E neste clima de que o povo brasileiro veria finalmente um país que pelo menos julgasse aqueles corruptos, elege Jair Bolsonaro, que surfa nesta onda da própria Lava Jato. Quem surfa nesta onda é Jair Bolsonaro. Lá em 2014, nós estávamos indo para o carro de som, brigando, pedindo a prisão do Lula, o impeachment da Dilma e tudo mais. Jair Bolsonaro vê uma forma de surfar nisso tudo. E vejam, eu acredito que o Jair Bolsonaro chegou à presidência da República sim com boas intenções. Eu quero que vocês percebam que os 6 primeiros meses de governo dele, onde o Sérgio Moro chega no Ministério da Justiça, a criminalidade no Brasil, o índice de homicídios caiu em 30%. Só que algo aconteceu no meio do caminho. E o que aconteceu? Se você prestar atenção, se você não caiu na idolatria de Jair Bolsonaro, eu convido você a acordar disso. Porque na verdade, Jair Bolsonaro foi o maior agente da esquerda assim que o sistema o transformou em marionete. Nem o PT teria aprovado tantas leis que favorecessem criminosos, corruptos, bandidos, a própria esquerda, o próprio sistema que nos esmaga. Ninguém aprovou tantas leis como Jair Bolsonaro. Se você prestar atenção nos fatos, você vai ver isso. Por que ele fez esse tipo de coisa? Porque o sistema o transformou em uma marionete. Já quando ele tinha sido eleito, estourou aquela Furnas da Onça. E todo mundo viu que o seu gabinete cometia tantas corrupções como os outros, como o de André Ceciliano, do PT e tudo mais. E o seu filho tinha feito rachadinha sim. Se você é um idólatra de Jair Bolsonaro, eu convido você a acordar. É impossível negar. O filho de Jair Bolsonaro tinha feito, sim, diversos crimes de rachadinha. E isso estava comprovado nos extratos bancários e nas próprias declarações do Queiroz, que eram completamente fantasiosas e imbecis. O que ele procurou? Ele disse, e se tiver um problema, que julgue o Flávio Bolsonaro, tá ok? Não. Caiu o pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para ter foro privilegiado na mão do Gilmar Mendes. Um outro pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para se paralisar as investigações do COAF, que viram todas as movimentações irregulares, caiu na mão do Dias Toffoli. E foi justamente quando esses pedidos caíram na mão do Supremo que Jair Bolsonaro mudou completamente. Mas mudou completamente, meu irmão. O Jair Bolsonaro que nós esperávamos que ele fosse na eleição, o Jair Bolsonaro que nós esperássemos que ele fosse como um presidente da República, muda completamente quando o pedido do foro privilegiado cai na mão do Gilmar Mendes e o pedido da paralisação do COAF cai na mão do Dias Toffoli. Dias Toffoli paralisa por 6 meses todas as operações do COAF e por esses pedidos, tudo aquilo que se tem de prova contra o Flávio Bolsonaro é anulado. E aí Jair Bolsonaro começa a fazer uma pressão em cima do Sérgio Moro, que era ministro da Justiça. Uma pressão para ele, para que ele desse a chefia da Polícia Federal para um cara de confiança de Jair Bolsonaro. Porque é a Polícia Federal que investigaria esses crimes em cima dos filhos dele. Dá só uma pra mim, Moro! Dá só uma superintendência, eu só quero uma! Ele que tinha prometido ao Moro carta branca para fazer aquilo que fosse necessário no Ministério da Justiça para que o país fosse decente, para que se investigasse esses crimes de corrupção. Aí o Moro não concorda com isso. E até aqui o Moro se mantém uma pessoa íntegra. Jair Bolsonaro começa a se deteriorar. E vocês viram o quanto ele se deteriorou até o final do governo. Se você não é idólatra dele, você percebeu tudo isso que aconteceu. E aí
ele chega pro Sérgio Moro e fala, olha, eu quero uma chefia da Polícia Federal para mim, senão eu troco. Se eu não conseguir trocar, eu vou trocar o ministro. Aí ele sai do Ministério da Justiça. E o que acontece em seguida? Um assassinato de reputação sistemático em cima do Sérgio Moro. Que ele é comunista, que ele é traidor, que ele é um lixo, que ele abandonou o mito, quando na realidade o mito é que queria a chefia da Polícia Federal para poder blindar a sua família, que cometeu diversos ilícitos antes de chegar à presidência da República, de quaisquer investigações posteriores. Então o Moro sai e vai trabalhar na Álvares e Marçal, nos Estados Unidos. Aí o Ciro Gomes começa a fazer aquelas denúncias, que são denúncias falsas, dizendo que agora ele administra a massa falida da Odebrecht, que é mentira. Basta você ver o contrato, que o contrato o impede de trabalhar nesse tipo de caso. Ele está ganhando uma grana lá nos Estados Unidos, ganha acho que mais de 3 milhões de reais no tempo que trabalha lá. E aqui no Brasil continuam esses canais todos bolsonaristas dizendo Moro é traidor, Moro é comunista, Moro é canalha, Moro é não sei das quantas, etc. Ele volta para o Brasil achando que seria recebido como herói e que seria o presidente da República. Só que por ter saído e ter ficado longe do debate público, ele não sabia, ele não entendia o quanto a reputação dele tinha se deteriorado. E aí ele vai para o Podemos para tentar ser presidente da República. E nessa época, eu tive uma reunião com o Sérgio Moro. Eu recebi na minha casa depois, mas eu tive uma reunião com o Sérgio Moro, que foi organizada pelo André Marinho. E foi justamente nessa reunião que eu tive uma conversa com Arthur Duval, o Mamãe Falei, que à época pretendia se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Um cargo de altíssima importância, de muito poder e de relevância em todo o cenário nacional, o estado com o maior PIB brasileiro. Eu cheguei para ele e disse, você precisa ser, por trás das câmeras, exatamente aquilo que você quer demonstrar quando faz seus vídeos no YouTube, quando vai em algum podcast e tudo mais. Porque se houver qualquer desvio dessas duas personalidades, aquela que aparece na frente da câmera e aquela que está por trás dela, o sistema usará isso para te transformar ou em uma marionete ou para te destruir completamente. Mano, beleza. Mas como todo o conselho que eu dou é jogado na lata do lixo, e depois esses mesmos caras chegam e falam, você nunca foi meu amigo, você é um lixo, você participou do cancelamento. Todos esses caras. Pode pegar aí Monark, pode pegar a puta da Runodal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, político, depois de ter aprendido essas duras penas, não interessa quem seja, meu irmão, é Arthur Duval, é Kim Kataguiri, não interessa. Político só serve pra uma coisa, cobre-o. Você agradece o caixa eletrônico quando vai lá tirar dinheiro? Obrigado, caixa eletrônico, obrigado por esse dinheiro. Não agradeça político por ter feito a sua obrigação. Eles são nossos empregados. A história do Mamãe Falei deu no que deu, eu não vou voltar nisso. Mas durante essa reunião, estava lá Moro. Parece que tem o Bifá me chamando para ir para União Brasil. E aí o Renan Santos falou assim, você tem que decidir. Se você vai ficar no Podemos ou se você vai ficar no União Brasil. Porque senão não dá para fazer nada, ninguém aqui é palhaço e tudo mais. E eu disse ao Moro o seguinte, se você for à União Brasil e acha que dinheiro de fundão elege alguém, Jair Bolsonaro foi eleito com o celular fazendo live. Com pessoas que acreditavam que o país pudesse ser melhor, dando ele a oportunidade de se comunicar, influenciadores como eu, diversos, que tinham esperança de ver um país melhor através dele. Depois se tornou uma marionete, como todo mundo sabe. É isso que elege uma pessoa. O contato que essa pessoa tem com a população, com o público. Você foi para os Estados Unidos, enquanto os caras aqui destroem a sua reputação, colocam peste abortista, comunista e tudo mais. E isso precisa ser sanado. E não existe dinheiro de fundão eleitoral que vai dar resultado nisso. Tá certo. E aí, Renan, então é o Podemos mesmo? Vai se candidatar para... Sim.
Convidei o camarada aqui em casa, fiz um almoço, até paguei um chefe de cozinha, fiz um almoço com ele aqui. Minha tia, inclusive, deu vários conselhos a ele. E ele fez aquele vídeo aqui no canal. Ah, mas não vou falar muito do Bolsonaro. Como não vamos falar do Bolsonaro, cara? Se são os bolsonaristas que estão erodindo completamente a sua própria reputação. Não! Muito bem. Aí fez aquela entrevista aqui em casa. Ele fez com que toda essa galerinha do MBL, não idolatre MBL também, tá bom? Cobre-os. Toda essa galerinha do MBL fosse se filiar ao Podemos para a candidatura dele, porque acho que isso reforçaria mais, etc. E nesse dia mesmo, dessa reunião do MBL, que eu fui lá, né, inclusive, porra, quantas vezes, hein, tentando ajudar um político para tentar um país um pouco melhor. Enfim, nesse dia eu fui, teve uma reunião, inclusive estava lá Rubinho Nunes. Eu falei, olha, eu posso confiar naquilo que vocês estão dizendo? Eu posso confiar... Não, aqui você pode... Rubinho Nunes comigo, eu acho que eu tenho isso aqui gravado, inclusive, tá? Eu tenho gravado. E acho que eu coloquei, inclusive, no canal, os bastidores e tudo mais. Rubinho, não, aqui você pode ter certeza. Vão se manter oposição tanto a Bolsonaro quanto a Lula? Sim, porque não sei o que lá. O que tá fazendo o Rubinho Nunes hoje, que era do MBL? Tá lá do lado do mito. Lambendo os mitos para conseguir para ele algum tipo de palanque político. Pra você ver como é que é politicagem, tá? Um dia você conhece a pessoa, ela bate nas suas costas, ela diz que é seu irmão, que vai fazer tudo por você. No dia seguinte, é isso aí, tá lá. Enfim, aí fiz, né, esse lançamento aí do Podemos com o Sérgio Moro. Teve um até que o Danilo Gentili foi também, etc, né? E aí, de repente, o cara vai lá para União Brasil. Disseram que traíram ele no Podemos. Não sei. Eu acho que o que aconteceu é o seguinte. Ele viu que como ele era muito... Ele estava usando lá a grana para fazer propaganda de Punhobol. Quem se lembra ele fazendo propaganda do Punhobol? Punhobol! Olha aqui! Aí colocava lá o chapeuzinho nordestino como se isso fosse ganhar... Fazer ele ganhar voto, porra. Sabe? Uma imbecilidade imensa. E aí ele viu que, como ele não decolava nas pesquisas para presidente da República, falou, mas senador eu consigo. E aí foi lá para União Brasil, deixou todo mundo a ver navios, expressão usada desde que Napoleão chegou a Portugal, né? E foi para esse partido, Soraya Tronic, sei lá, Trocinic, sei lá, foi para ser presidente da República, um negócio patético. E ele para senador. Como senador foi eleito, se ele tivesse ficado em casa, gastou acho que mais de 2 milhões de reais de fundão eleitoral, um negócio absurdo, para fazer uma campanha patética, ele seria eleito sem ter gasto um único real dos cofres públicos, né? E aí foi eleito senador. Quando foi eleito senador, mesmo ele estando do lado do mito no segundo turno, aí que você já viu que o Moro virou uma marionete mesmo. Aconteceu exatamente aquilo que eu disse que aconteceria. Se você for para a União Brasil lá do Bivar, você vai se transformar em uma marionete do sistema político que destrói brasileiros. Ele se tornou uma marionete porque vocês viram ele lá no segundo turno costurando alianças políticas. Aquilo é para costurar aliança política, para ganhar algum carguinho do Bivar, alguma coisa, para alguns camaradas, caso Jair Bolsonaro ganhasse o pleito à presidência para o seu segundo mandato. Então ele estava lá junto com o Bolsonaro no segundo... O cara que ele acusou de interferir na Polícia Federal, e que interferiu mesmo, estava lá pateticamente do lado dele. Quando se torna senador, o que acontece? O Jair Bolsonaro, que ele tentou ajudar no segundo turno, pede a sua cassação. O partido de Jair Bolsonaro pede a sua cassação e o PT pede a sua cassação também. Então, bolsopetismo tentando esmagar Sérgio Moro. E ele vendo que ia sofrer um atentado à sua própria vida, né? Tentaram matar ele, desbaratiraram ao plano das organizações criminosas, o presidente da República o fudendo, o partido de Jair Bolsonaro o fudendo, o PT o fudendo de todas as maneiras, falou, aconteceu o que o Nando falou, eu me fudi! E aí, para tentar costurar agora novas alianças, alguém que salve a sua pele, foi lá e votou no Flávio Dino. Esse voto no Flávio Dino para o Senado, com certeza, custou muito caro. O Sérgio Moro não é mais o Sérgio Moro que era como juiz
federal da Lava Jato. Hoje, Sérgio Moro é uma marionete. Ele não será caçado, eu acredito, pelo TRE, mas será caçado sim pelo TSE, como foi o Deltan Dallagnol. E se ele não for caçado, pode ter certeza, ele é uma marionete tão manipulável quanto foi o próprio Jair Bolsonaro. Esse tipo de conversa, esse papo que eu tive hoje com você, só é possível se você largar esse sentimento de torcida que existe no brasileiro. O brasileiro quer torcer para alguém. Eu quero torcer para o Bolsonaro. Eu quero torcer para o Lula. Eu quero torcer para o Kim Kataguiri. Eu quero torcer para o Arthur Duval. Eu quero torcer para, sei lá, para o Zé Priquito aqui, para o Kid Bengala, que vai se candidatar a alguma coisa. Político só serve para ser cobrado. Cobre-os. Enquanto eles têm boas propostas e você acredita que eles possam levar essas propostas para frente, não existe problema nenhum em apoiá-los. Mas fique sempre com o pé atrás. Fique sempre com o pé atrás e disposto a arranjar inimizade com todos os seus grupos para cobrar este mesmo político. Se o Kim Kataguiri, por exemplo, for para frente de uma reforma tributária do jeito que está, que vai destruir os serviços brasileiros e tributá-los ainda mais, eu vou ser o primeiro a descer o cacete em Kim Kataguiri também. Você não precisa estar junto com os X-Men. Você pode ser como o Wolverine nessa brincadeira toda. Se for para lutar contra o vilão, caia para dentro. Se eles estiverem se transformando nos vilões, esteja pronto para sacar suas garras e descer o cacete neles também. E custe o que custar. Na época em que eu decidi falar a respeito da marionete patética que Jair Bolsonaro se tornou, eu perdi mais de 1.700.000 inscritos desde aquela época. Entram e saem, né? Vai entrando, por exemplo, no mês entra 80 mil, sai 100 mil e tal. Mas do que saíram daquela época, mais de 1 milhão. Tá? 1.700.000, se for pegar todas as redes. É o preço que se paga. Não existe caminho fácil. A busca pela verdade significa que você será perseguido, que você será difamado, que você será esmagado, como o Sensei Miyagi do Karate Kid dizia. Você vai ser esmagado como uva. No meio, ruim. Vai ser esmagado como uva, Daniel San. Mas é isso que significa buscar a verdade. Se esse vídeo foi importante para você, verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, é isso aí. Um excelente dia, apesar de tudo.